Boa tarde a todos, nós vamos hoje para a nossa quarta aula do método Water-Pinch. Bom, como a gente sugere assistir esse curso, sempre fazendo aquela revisão que a gente faz no início de todas as aulas, né? Sugere-se fazer o curso em dupla ou em trio para dar mais margem a discussões e tirar dúvida, né? Um com o outro. Tomar notas num caderno, né? Ter reservado um caderno onde vão sendo tomadas as notas e pausando o vídeo, usando esse recurso de pausa sempre quando não for necessário, né? E discutir quando estiver alguma dúvida ou quando achar que o ritmo está muito acelerado. No final de cada aula, elaborar um resumo com uma página de caderno, frente e verso, com conteúdo dessas notas de aula. Então, nesse resumo, se tiver sido feito em duplo ou em trio, né? Então, usar essas notas do caderno, sempre discutindo para fazer um resumo bem elaborado. E como roteiro de sugestão para esse resumo, né, sugere-se usar o último slide, que é onde é feita a revisão dos objetivos, que é o que foi passado em aula. Então, as referências bibliográficas que nós temos aqui para a aula de hoje, né? Então, nós vamos dar preferência a esse segundo livro do Man e do Liu, esse segundo aqui, certo? E vamos fazer uma breve revisão, né? Olhar aqui que a gente viu até hoje, né? Na primeira aula nós fizemos uma introdução ao tema, um pouco mais curta do que as demais. Na segunda nós conceituamos o diagrama de intervalo de composição. Na terceira aula nós fizemos uma representação gráfica do diagrama de intervalo de composição, curvas limites de composição e quais as interpretações que nós tiramos do problema através dessas curvas. E hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão do diagrama de intervalo de composição, um pouco mais breve do que as outras, né? Porque na aula passada a gente já fez uma revisão do diagrama de intervalo de composição e da representação gráfica do CID nós também vamos revisar hoje. E na segunda parte da aula, nós vamos fazer a síntese de rede de reaproveitamento de água com o contaminante e vamos resolver um exemplo. Na próxima aula, nós pretendemos resolver mais 3 exemplos com essa metodologia. Então, lembrar do diagrama de intervalo de composição, já iniciando nossa revisão, né? Então, como é que a gente faz para elaborar esse diagrama? Primeiro, a gente calcula a vazão de água limite através de uma fórmula, né? Depois, nós determinamos os intervalos de composição baseado nas composições limites de entrada e saída, através da nossa tabela de oportunidades. Calculamos a carga mássica por intervalo. Nós temos por corrente, nós transformamos isso na carga mássica por intervalo, carga mássica acumulada, a vazão de água baseada na carga mássica acumulada. Nós determinamos o pinch, que é o máximo valor encontrado da vazão de água e corresponde à quantidade mínima de água que a gente consegue usar para atender a demanda de água para os processos em questão. E por fim, passo 7, nós fizemos o gráfico da curva limite de composição para tirar mais alguns dados e interpretação do problema. Então, revisão da curva limite de composição, para que ela serve mesmo? Vocês se lembram? Dá uma pausada no vídeo e tentem se lembrar o que nós podemos tirar de informação da curva limite de composição. Ok? Vocês se lembram? Então, o que a gente pode determinar através da curva limite de composição? O pinch de água, a quantidade mínima de água fresca a ser usada, certo? Fazendo ΔM versus delta dividido por ΔC. Nós conseguimos retirar também quais as correntes são candidatas a receber água fresca e quais são candidatas a receber água de reaproveitamento. E também, uma outra coisa aqui, não está aqui, a composição das correntes finais. Ou seja, se todas as correntes efluentes, se eu juntar tudo numa corrente só, em que composição final que essa corrente vai ter, né? Então, nos ajuda a determinar o limite
o limite máximo, né? Baseado nesse limite a gente pode comparar se isso deve ser descartado, se o nosso corpo receptor aceitaria essa corrente final ou precisaria passar por alguma etapa de tratamento de final de tubo ou alguma regeneração. Então, lembrando do conceito de limite de água, vazão mínima de água fresca, né? Então, quando a gente tem um processo só, né? Então a gente tem um perfil de água contaminante, isso leva em consideração a concentração máxima que deve entrar e a concentração máxima que deve sair. E a vazão mínima de água fresca está ligado à quantidade mínima de água que eu tenho que ter para viabilizar essa troca de massa, certo? Quanto menor for a quantidade de água, né, a gente viu já que essa curva, a tendência é que essa curva tem uma maior inclinação, certo? E como a transferência acontece sempre, né, de uma corrente do meio mais concentrado para o menos concentrado, à medida que eu diminuo a água, essa inclinação aumenta, né? Porque a gente viu lá que essa vazão é inversamente proporcional à inclinação, né, o coeficiente de inclinação dessa reta, e à medida que eu vou diminuindo a vazão, essa inclinação aumenta, e chega uma hora que a vazão de saída é menor que a concentração de saída é menor que a concentração máxima permitida, inviabilizando. Então a gente diz que uma vazão de água acima do perfil de água limitante é inviável do ponto de vista termodinâmico e do ponto de vista de transferência de massa. Então a vazão mínima de água fresca serve para isso, para a gente determinar qual a quantidade mínima de água que viabiliza trocar uma quantidade determinada de massa baseado nas concentrações iniciais e finais do processo. A gente viu também como nós calculamos a concentração final de saída, né? Que é um dado muito interessante, muito importante. A concentração inicial de saída é quando nós temos uma determinada corrente com vazão de água, né? Se nós diminuirmos a vazão de água, a gente viu ali, essa linha que está em azul, por exemplo, ela vai aumentando a sua inclinação. Então, até chegar no limite onde essa linha toca o ponto de pinch. Isso aqui a gente viu na nossa definição que esse ponto tangente aqui é o ponto de pinch, certo? Se nós pegarmos aqui a vazão final aqui na concentração onde a carga máxima de poluentes é máxima aqui, então aqui é nosso máximo de carga de poluentes pelo dado diagrama de intervalo de composição acumulado. Nós vimos que se nós pegarmos nesse ponto aqui e fizermos uma reta horizontal, o que nós teremos? Nós teremos uma concentração aqui no eixo dos Y, que vai dar concentração saída dessa água depois que nós misturarmos todas as correntes. Nós vimos também que através do diagrama de intervalo de composição gráfico, né, a gente consegue determinar a alimentação de água fresca, quanto que é essa vazão, certo? Então aqui, por exemplo, nós vimos no diagrama de intervalo de composição que o ponto de pinch é o máximo valor de água, né? Então existe aqui uma linha divisória. Essa linha divisória, ela leva em consideração, né, as operações que estão acima do ponto de pinch e abaixo do ponto de pinch, certo? Então aqui nós temos abaixo do pinch. E aqui nós temos acima do pinch. Certo? Então as operações que estão abaixo do pinch são as que vão receber água fresca. As operações que estão acima do pinch não recebem água fresca. Ok? Então, mais uma interpretação aqui no diagrama de intervalo de composição forma gráfica, né, na curva limite de composição. Então a gente viu aqui, como eu mostrei anteriormente, né, minimizando a vazão de água. Nós vimos que se nós
nós vimos aqui que o coeficiente angular dessa reta aqui, por exemplo, vamos chamar de beta. A nossa vazão é dada pela forma ΔM sobre ΔC, e esse beta, que é o coeficiente angular, é ΔC sobre ΔM, ou seja, F é inversamente proporcional a beta, certo? Então, se eu diminuo a vazão, esse coeficiente angular aqui aumenta, certo? Até um ponto onde eu tangencio essa curva aqui, que é a nossa curva limite de composição, aqui, e aqui é o ponto de pinch. A partir daqui, se eu diminuir a vazão de água, ou seja, aumentar a inclinação dessa curva, não é termodinamicamente mais viável transferir massa do meio mais concentrado, que é onde estão essas curvas, para um menos concentrado, que é onde é a minha corrente de água. Certo? O que mais esse gráfico diz? Esse gráfico me dá a concentração final dessa corrente, né, da corrente, depois que eu usar todos esses efluentes aqui, todos os efluentes desse processo aqui, que saírem dos processos que estão aqui, eu vou ter água nessa concentração. Certo? Eu também consigo determinar a vazão mínima de água, que eu já tenho do outro diagrama, mas eu posso tirar daqui também, que é ΔM sobre ΔC. Certo? Então, se eu pegar aqui 9 vezes 1000, né, que é aquele fator de escalonamento, vezes 10 na 3, dividido por 100, certo? Eu vou ter ali meus 90 toneladas. Certo? Então, se eu dividir esse ΔM aqui por esse ΔC, eu vou ter minha vazão mínima de água, que eu também tenho através do outro diagrama. Além disso, né, então isso me dá um indicativo, esse gráfico aqui, eu peguei esse gráfico anterior e dividi ele, fiz uma divisão aqui, ó, à esquerda do pint e à direita do pint. A gente não vai precisar fazer isso, aqui é só um recurso didático, né? Mas então aqui as operações que estão à esquerda do pint são candidatas a receber água fresca, ou seja, a 0 ppm, né? Os que estão acima do pint vão receber efluentes, né, dessas operações aqui, que pode ser de uma ou de mais de umas operações, mais de uma das operações que estão abaixo do pint, mas eles são candidatos, essas operações que estão aqui em cima são candidatos a receber efluentes. Os que estão abaixo do pint, ou seja, nunca se usa água fresca diretamente aqui, que isso vai acarretar no maior uso de água, certo? Também nos ajuda a determinar quanto vai ser usado de água no segundo intervalo, que é aqui. Então, se eu pegar a partir também aqui da quantidade de água e fazer uma tangente aqui até o ponto final, eu consigo determinar pelo esse ΔM sobre ΔC, eu consigo determinar essa vazão aqui, fazendo a vazão total efluente menos o que eu uso no segundo intervalo, eu consigo saber quanto que eu não vou usar de água no segundo intervalo, certo? E eu vou ter uma mistura de água descartada disso aqui com isso aqui, ok? Então, a alimentação de água fresca também, nós vimos, também pode ser tirada a partir desse gráfico aqui, dessa tabela, né? E, como eu falei, abaixo do pint, que é essa parte aqui abaixo, uso água fresca. E acima do pint, eu vou usar efluentes dessas correntes aqui, ok? Bom, então vamos relembrar como é que nós montamos o diagrama de intervalo de composição, certo? Então nós vamos passar isso um pouco mais rápido, porque a gente viu outros detalhes na revisão da aula passada. Então nós temos o quê? Diagrama de intervalo de composição, nós recebemos essas informações geralmente, ou em alguns casos nós temos essa vazão de água limite e não temos a carga máxima de contaminante. Então, através dessa fórmula aqui, nós podemos determinar que as variáveis indeterminadas, né? Se eu não tenho vazão de água limite, eu uso essa fórmula aqui, determino esse termo aqui. Se eu não tenho ΔM, eu isolo aqui a partir dessa equação, eu vou ter vazão limite os ΔCs e eu consigo determinar o ΔM. Então é assim que nós completamos essas informações, e lembrar que isso aqui vem do balanço de massa, né? Balanço de massa
por componente. Certo? Então, aplico essa fórmula, chego na vazão de água limite. Próximo passo é determinar os intervalos de composição para o diagrama. Como é que eu determino? Eu pego os intervalos de entrada e saída das composições aqui, ignoro os pontos repetidos aqui, então o 0 está repetido aqui, então eu não vou usar de novo, e coloco eles em ordem crescente, aqui, ordem crescente aí, ignorando os termos repetidos. Certo? Próximo passo é colocar tudo isso nesse diagrama. Então, vou colocar aqui os intervalos, né? 0, 30, 45, 75, 90 e 105. Certo? Eu volto aqui, né, e vejo qual é essa variação desses intervalos aqui. Então, na primeira operação, eu vou ter concentração inicial 0 e concentração final 60. Então, nós fazemos uma flechinha de 0 a 60. Na segunda operação, operação 2, eu vou ter 0 a 45. Operação 2 começa em 0, concentração final 45. E assim por diante. Nas próximas colunas, o que eu faço? Calculo a carga mássica, que a gente vai ver pela coluninha, deixa mais uma coluna para carga mássica acumulada, por intervalo, e mais uma coluna para vazão de água acumulada, de onde nós vamos tirar o pinte. Então, aqui está o resultado do nosso trabalho, né? Então, fizemos as flechinhas da composição inicial e final. O próximo passo é o cálculo da carga mássica por intervalo, que é dado por essa fórmula aqui, baseado na mesma fórmula que a gente sempre viu antes, né? Só que como ΔM está aqui em cima, eu manipulo essa fórmula, então fica ΔM igual ao somatório de F no intervalo, vezes, passo a ser multiplicando, vezes ΔC no intervalo dividido por 10 na 3, certo? Manipulando essa fórmula aqui. Só que a vazão, né, é a vazão somatório das vazões de todas as operações que estão no intervalo. Então, ΔM do intervalo de 0 a 30 considera todas as operações que estão nesse intervalo, que é a operação 1 e 2. Então, para o intervalo 1 seria ΔM igual a vazão mínima de água aqui, então vai ser 20 mais 30, que é 50, vezes ΔC, de 0 a 30, vezes 30, dividido por 1000. Isso vai dar esse número aqui, nós preenchemos essa coluna aqui, ok? Vai dar, corta esse com esse, vai dar 5 vezes 3, 15, dividido por 10, 1,5. Ok? Então vai 1,5 aqui. A gente vai fazendo isso para cada um do intervalo. Por exemplo, já nesse intervalo aqui nós temos 3 vazões, nesse outro intervalo nós temos 2 vazões, nesse temos uma, nesse temos 2, nesse temos 1. Então nós vamos usando esse F aqui, vai ser o somatório das correntes que estão presentes naquele intervalo. Então chegamos nesses dados aqui, os dados dessa coluna. O próximo item é a carga mássica acumulada. É bem fácil de calcular, né? Como é que nós fizemos? Nós pegamos essa carga máxima acumulada e vamos somando intervalo a intervalo. Então esse dado aqui é esse mais esse, vai dar esse valor mais esse vai dar esse valor mais esse vai dar esse, e assim por diante. Ok? Vamos chegar nesses valores aqui. O próximo ponto é determinar o pinte de água. O que é o pinte de água? É o máximo valor encontrado da vazão de água que corresponde ao mínimo valor de água a ser usado. Como é que a gente determina ele? Desse jeito aqui. Então nós fizemos, usamos a mesma fórmula, F igual a ΔM sobre ΔC vezes 10 na 3, ok? Onde o ΔM vai ser o ΔM acumulado e o ΔC o ΔC acumulado. Então, para o primeiro intervalo, vai ser ΔM sobre ΔC, que é 30.
o segundo intervalo vai ser 2,85 dividido por 45. Então, nós não usamos mais a diferença dos intervalos, como nós fizemos aqui no cálculo da carga mássica, em si, o intervalo todo acumulado. Nós vamos chegar nesse valor, e o maior valor aqui, dessa coluna, ou os maiores valores, é o valor que nós vamos chamar que é o pint, que corresponde ao mínimo valor de água a ser usado. Então, aqui nós temos dois valores iguais, então esse aqui vai ser o nosso valor. O próximo passo é fazer um gráfico, né, onde eu vou graficar a carga mássica, carga acumulada por intervalo, no eixo X e no eixo Y a concentração. Então, o primeiro ponto dessa tabela vai ser, então, ponto X, ponto Y, ponto X vai ser, o primeiro ponto vai ser 0 e 0, o segundo ponto vai ser 1,5 e 30, aqui é a concentração, e aqui é o M, acumular. O segundo ponto vai ser 2,85 e 45 aqui. O próximo ponto vai ser 3,375 e 60. E assim por diante. E nós graficamos isso, geralmente com a ajuda de algum software, né, com um Excel, um MATLAB, um Scilab da vida. E daí nós fizemos aquelas curvas ali, certo? Vou fazer aqui, tentar fazer rapidinho aqui para a gente ver. Então, primeiro ponto 0, 0, 1,5 e 30. 1,5 está aqui, 30 está aqui. Então, a primeira parte da curva é essa. Então, 1,5 e 30. A primeira parte da curva é essa. Segunda parte, 2,85 e 45. Dois 85, 45, mais ou menos por aqui. Notem que a inclinação já não é a mesma, porque a vazão já não é a mesma nesse intervalo. Terceiro ponto, 13,75 e 60. 13,75 está mais ou menos aqui. E o 60 está aqui. Próximo é 4,35 e 75. 4,35 e 75. Próximo ponto é 5,7 e 90. 5,7 está por aqui. 90. E o último ponto final, 6,5 e 105. Aqui é o próximo ponto. Certo? Então, para nós determinarmos ali a vazão mínima de água fresca, vocês se lembrem, né? Nós pegamos aqui partindo do zero, traçamos uma linha que tangente ao menor valor da curva. São esses até o ΔM final. Então nós vamos ter aqui aqueles dois pontos de pint, um aqui e outro aqui. Aqui é no intervalo 3 de 0,45, aqui, e outro no intervalo de 0,90. Aqui eu fiz mal a curva aqui, era para estar batendo aqui assim. Certo? Eu vou ter feito alguma distorção aqui na curva, mas essa aqui é a ideia. E daí com isso eu consigo determinar a vazão, a concentração aqui. Então os candidatos a usarem água fresca são essas as correntes que estão nessa operação. E nas demais operações nós vamos usar os efluentes dessas correntes para alimentar as próprias operações, e isso garante que nós vamos usar a quantidade mínima de água. O que é proibido? Usar água fresca direto aqui, certo? E claro, né, usar efluentes dessas
correntes, misturar com água fresca e usar nessas operações. Também isso vai acarretar um grande volume de água, mais do que o mínimo que nós calculamos.